daqui a pouquinho. E aí começou. Uh, então, a primeira coisa que eu tenho que falar, eu acho, é que eu sei mexer no Excel, mas eu não sou uma pessoa muito boa, assim, às vezes, em passar as coisas que eu não tiver alguma dúvida. Tipo, as coisas têm uma lógica na minha cabeça, mas às vezes eu não consigo passar essa lógica para outras pessoas, né? Então, se você tiver alguma dúvida, me pausem. Eu fiquei, tipo, uma hora e pouco tentando passar uma coisa para minha noiva hoje de tarde agora. E, e acho que eu consegui chegar num jeito mais fácil de explicar um negócio que eu ia explicar para vocês. Então, eu agradeço ela por ser minha cobaia de teste, assim. Mas nada que eu vou passar aqui é muito complexo, tá? Só que às vezes precisa saber o básico, assim, tipo, e mesmo assim o básico às vezes é um pouco chatinho de entender. Quando depois você entende, uma coisa que foi tranquilo, a Lari não vai vir. A Lari ficou tanto tempo me ajudando de tarde que ela acabou adiando um trabalho que ela tinha que fazer, um negócio do estágio, e aí ela não vai poder vir. Então, mas basicamente eu vou tentar passar tudo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, não fiquem encabulados, tem pessoas aqui de vários níveis, provavelmente a gente está mais Excel que eu aqui, e é normal também ter gente que não sabe nada ainda, porque eu fui aprender a mexer na faculdade e ainda aprendo muita coisa. Semana passada mesmo eu aprendi a fazer gráfico, que é uma coisa que eu nunca tinha mexido, então não sintam-se encabulados. Aí, eu vou mandar lá no grupo agora, no grupo do WhatsApp mesmo, eu vou mandar o material de aula, assim, que é uma planilha que eu fiz, que tem mais ou menos os conteúdos, assim, que a gente vai abordar, tá? Deixa eu achar, eu já compartilho a tela, e se vocês puderem abrir, já seria ótimo. A gente vai mexer nessa planilha, mas é só porque, tipo, deixa eu ver se eu acho aqui primeiro antes de começar a falar. É só porque fica mais fácil de explicar e, tipo, a gente não tem que digitar as coisas e fica mais rápido também, tipo, aí não ocupa tanto tempo de você, assim, a gente não tem, tipo, tanto, porque eu não tenho ideia de quanto isso aqui vai durar, tá? Tipo, a gente vai parar a hora que a gente cansar, assim, que é a hora que eu não sei mesmo. Eu criei coisa, assim, que depende muito de como foi o progresso de todo mundo, mas eu não, cara, eu não vou passar de uma hora e pouco com vocês, porque ninguém aguenta eu falando uma hora e pouco já, e então, não se preocupem que a gente não vai passar de uma hora e pouco, não vou fazer isso com vocês, não vou tutorar vocês, mas eu acho que tem mais coisa aqui de uma hora, tipo, vai durar mais de uma, se eu fosse passar tudo que eu tenho aqui, vai durar mais de uma hora, provavelmente. Mas é só para não faltar conteúdo também, se a gente progredir bem, quem sabe a gente consegue passar tudo, né? Então, eu vou apresentar agora, aí vocês podem abrir no Excel de vocês, se der problema para abrir algum, me avisa, não, pode ser que você tenha uma versão mais antiga do Excel, eu salvo uma versão mais antiga aqui no meu, e mando para vocês também. Mas se correr tudo bem, tudo bem. Deixa eu compartilhar uma janela. Mini curso de Excel, compartilhar. Aí, eu criei uma coisinha aqui para mim no bloco de notas. Acho que vocês não conseguem ver porque eu estou compartilhando só o Excel. Mas se vocês conseguirem, não tem problema. Que é mais ou menos o passo a passo de cada uma das abas que eu vou passar aí com vocês. Tá? E esse aí tá muito feio. Tá me dando agonia isso aqui. Mas é que, tipo, se eu fosse deixar bonito, ia demorar um triplo de tempo. E, tipo, não é para isso que a gente tá aqui. Né? Tipo, a gente tá aqui para. Não precisa, essa planilha não precisa estar bonita, ela precisa estar funcional. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a interface inicial, tá? Eu não sei se vocês já conseguiram abrir, todo mundo já está com o Excel aberto. Se alguém só mandar no chat assim, dizendo espera aí, Henrique. Eu não consigo ver, eu não consigo acompanhar o chat, então, Madi, se surgir alguma coisa no chat, me grita aí. Não tem nada no chat até agora. Tá bom. Estamos no Excel. O que tem no Excel aqui, tá? Tipo, talvez você não precise nem ficar com o Excel aberto, mas é bom você ir fazendo junto comigo. O que a gente tem no Excel aqui, né? Tipo, a gente tem... aqui tem a parte de salvar, tipo, salvar. Quem mexeu já em qualquer programa do Office já deve se familiarizado com isso, né? Mas o Excel tem uma infinidade assim, de botões aqui para a gente mexer, e eu, assim, eu vou dizer, não sei nem metade do que essas coisas fazem, porque depende muito do que tu quer usar, assim. De novo, não sou especialista em Excel, eu sei fazer algumas coisas, eu sei algumas funções, e assim, se tu sabe algumas coisas, algumas poucas coisas, e tem um pouco de criatividade, tu consegue fazer qualquer coisa no Excel. Quem sabe alguma coisa de programação sabe que com bastante iniciativa, bastante paciência e um monte de C, tu consegue fazer quase qualquer coisa, né? Então, tipo,
O C é uma função lógica lá, e tipo, você vai botando, vai empilhando vários Cs, e chegando no final, tu consegue fazer quase qualquer coisa. Então, o Excel é a mesma coisa. Né? Naquela. Depende da coisa que tu quer fazer. Mas no Excel, assim, tipo, a maior parte das coisas, assim, se tu tiver muita força de vontade e empilhar vários Cs, tu vai conseguir fazer. Uma hora ou outra, com um pouco de criatividade e enjambre. Então, é muito isso, assim, tipo, tu aprendeu como fazer os enjambres no Excel é fundamental. Mas vamos lá. Isso aqui, cada quadradinho desse, primeiro vamos falar das colunas, né? A gente tem colunas, eu não sei porquê. Tá aqui. Tem colunas, as colunas vão de A até infinito, tipo, se for indo pro lado, ele vai indo também, até, tipo, depois que acabar as letras do alfabeto, ele começa a botar outras letras junto. Então, tipo, tu vai A de infinito para um lado e para baixo também. Tipo, para baixo é infinito aqui, tu não tem limite de linhas. E cada um desses elementos aqui se chama célula. Então, aí eu tenho uma divergência na minha cabeça. Eu não sei real qual certo. Tem horas que chamam de célula, tem horas que chamam de cédula, você chama do jeito que quiser. É um quadradinho que é um elemento, tá? E aí, se você pensar numa matriz, assim, ele é um elemento de uma matriz, né? Tipo, a gente tem a matriz lá com as linhas e as colunas, e ele é um elemento de uma matriz que, na verdade, é infinita aqui no Excel. A gente pode criar tabelas, que aí tem tamanho infinito, mas usando a matriz Excel é infinita. E cada um dessas células ou cédulas, ela tem um nome, que é a coluna dela e o número dela. Então, aqui vocês podem ver que nessa cédula aqui de 2 mais 2, eu tenho o nome B4, tá? B4, coluna B, a linha 4. É basicamente isso é mais simples assim. Isso é importante porque a gente se referencia a um local dessa planilha, né? Então, tipo, se eu quiser me referenciar a esse lugar aqui, eu quero, por exemplo, que essa K20 aqui, ela seja igual a B4. Eu vou lá e clico na B4, ele vai botar aqui, ó, pra ver, igual a B4, e aí ele vai copiar exatamente o que está escrito na B4, entendeu? Então, é importante saber a referência dela, porque a gente consegue referenciar ela em alguma função ou alguma conta no futuro. Mas aí, estamos indo bem pelo básico, tá? Tipo, primeira planilha aqui é o básico do básico. A gente vai fazer agora como se digita numa cédula, tá? Então, tipo, é bem básico mesmo. Tu vai em cima dela e tu pode digitar o que tu quiser, tá? Um exemplo para vocês que 2 mais 2 não dá 4 aqui, se tu não fizer uma coisinha. Outra coisa que tu pode fazer para digitar é clicar numa cédula ou célula e vir aqui em cima nessa barrinha aqui, ó. Essa barrinha que tem aqui em cima, faz o 2 mais 2 e vai dar o 2 mais 2 é célula. A segunda MAD é célula. Então, vai vir na célula, 2 mais 2 não dá 4. E o porquê que não dá 4 é a próxima coisa que eu quero trazer. É que, tipo, antes de a gente fazer qualquer conta ou qualquer função no Excel, a gente tem que botar um igual. Se a gente quer falar que isso aqui não é um texto, não é uma unidade de texto, e sim uma unidade de uma conta, ou é uma função, ou é algum cálculo, tem que botar um igual na frente. A partir do momento que tu botar o igual, vai dar 4, tá? Então, qualquer conta que tu for fazer, sei lá, 2 vezes 2 é a mesma coisa, né? Mas, tipo, 2 mais 2 mais 3, tem que ter o igual na frente. Senão, ele vai ficar só como um texto. Tipo, não adianta fazer nada. Tipo, pode botar qualquer coisa aqui e fica só um texto. E é isso que eu mostrei aqui também, tipo, 2 mais 2 igual a 4. Então, tu pode tanto escrever lá em cima, quanto aqui embaixo, 2 mais 2 igual a 4. Aperta o Enter e ele funciona. Perfeito. Aí, a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês é que a partir do momento que digitou numa célula, uma dela vai aparecer esse contorno verde na volta. E esse contorno verde está indicando seleção. Mas no cantinho desse contorno verde, tu tem um quadradinho. Se tu botar o mouse em cima desse quadradinho, o teu mouse vira uma cruz. Se tu clicar 2 vezes, eu tô com aquele mouse do notebook, né? Então eu tenho que clicar 2 vezes, acho. Se eu clicar uma, não funciona. Não funciona. Clica 2 vezes, ou clicar uma com o mouse normal, tu consegue arrastar para preencher várias cédulas para baixo ou para o lado, tá? Isso é muito útil quando tu está escrevendo uma função. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4,
eu posso fazer isso 500 vezes aqui para baixo, tá? Ele copia a função em si, ele não copia o 4. Aqui tu vai ver que, tipo, ele não, quando tu olha aqui em cima, ele não tá falando que é 4, é igual a 4, ele tá falando que é igual a 2 mais 2, sabe? Então isso é muito útil quando tem que copiar uma função, e eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação para vocês depois que eu tenho tem uma mosca muito irritante aqui, por credo. Tem umas planilhas de projeto mesmo que eu tenho feito. Ai, desgraça. Que eu tenho feito aqui. E eu vou conseguir mostrar melhor para vocês. Mas, por enquanto, acreditem em mim que isso aqui é uma coisa muito útil, tá? Tipo, pode parecer uma coisa inútil, mas é muito útil. Depois que tu retroceder assim, tu consegue tirar, colocar, tirar. Tem até umas opções de preenchimento aqui, tu pode copiar, tu pode fazer onde copiar a cédula, tipo, isso aqui é para depois, isso aqui não se preocupe agora, que isso aqui é uma coisa, tipo, as opções de preenchimento não são tão úteis quanto saber que pode preencher, sabe? Então, vamos voltar para onde estava, esse fundinho aqui volta também, e é isso. Para voltar é só tu selecionar todas e fazer a mesma coisa, porque quando tu seleciona várias células, quando seleciona várias células, também aparece o quadradinho verde de seleção, né? E aqui uma outra coisa legal que o Excel tem é que, por exemplo, aqui eu selecionei só o 1 e puxei, e ele criou vários 1s. Quando eu tenho o 1 e o 2, se eu selecionar o 1 e o 2 ao mesmo tempo, clicar no 1 e arrastar para baixo para selecionar o 2, e com os dois selecionados, eu pegar o quadradinho aqui e puxar para baixo, eu ia preencher com os números até onde eu puxasse. Então, se eu puxar até lá embaixo, a gente vai ter até o 94. Isso é uma coisa muito boa também, porque é um preenchimento automático, então vai ter que ficar digitando enter 2, enter 3, enter 4, enter blá, 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 até chegar ao 94, sabe? Tu preenche 1 e 2 e puxa para baixo e ele preenche para ti. Isso funciona a partir de qualquer ponto, assim, se pegar 13 e 14 e ir para baixo, ele vai preencher também. Isso funciona com outras coisas também. Algumas coisas, assim, isso às vezes atrapalha, e aí quando tu não quer preencher, por exemplo, quando tu quer que aqui seja 13, 14 e depois seja 14, mas tu quer, sei lá, repetir o 13 e 14, eu recomendo só copiar e colar mesmo, e aí vai nessa porque é mais fácil, sabe? Se quer repetir 13 e 14 alternadamente. Isso para números, tá? Para letras, para caracteres, tipo, ele vai copiar o meu oi aqui infinitamente, sem alteração. Mas quando eu tenho o ABC aqui, por exemplo, quando eu puxo para baixo, ele vai repetir o padrão ABC até não poder mais, sabe? Até acabar a seleção. Então, para número, se você quer fazer uma intercalação, assim, 13, 14, 13, 14, 13, 14, o que eu conheço é melhor tu copiar e colar e tipo, copia, cola, e aí taca aqui embaixo, aí copia isso aqui, e aí tu consegue duplicar, e assim vai indo. Mas talvez alguém saiba alguma forma melhor aí, se souber, pode falar depois. Mas para caractere, tu pode fazer isso e repete o padrão. Eu não sei se estou indo muito rápido, espero que não. Se tiver, avisa no chat que eu tenho que repetir alguma coisa e a Mad me avisa, tá? Aqui é só para mostrar que o negócio do padrão. Oi, tchau, oi de novo, tchau. Vai repetir oi, tchau, oi de novo, tchau. Tipo, é o padrão infinito, assim, sabe? Esse primeiro slide aqui é bem mais simples, assim, é só para falar algumas coisas bem básicas, tipo, de formatação e de preenchimento, e bem tranquilo mesmo. Aí aqui, eu tenho um IAI todo colorido, né? E para isso, eu queria mostrar para vocês que vocês podem vir aqui nessa base de tinta, pintar da cor que vocês querem, não vai ficar igual, porque agora esqueci qual é a cor que eu usei lá, mas pode vir aqui pintar, vou pintar desse aqui agora. E aí vai pintar o fundo, no balde de tinta pinta o fundo, aqui no azinho pinta a letra, parecido com o Word, dá para botar em negrito, itálico, sublinhado, dá para botar, e aí tu consegue também mexer a borda aqui, né, tem uma divisão, tu consegue mexer na borda da célula. Aí tem várias opções de borda aqui, inclusive tu pode vir aqui na opção de mais bordas e fazer uma borda personalizada para ti, tu pode vir aqui em desenhar um tipo de borda, tu pode escolher a cor da borda, o estilo, se é tracejado, se é pontilhado, tipo, tem várias formas que tu pode fazer. Aqui são as mais simples, assim, tipo, esse aqui foi só vir aqui na cor da borda, eu botei vermelho, e aí eu cliquei aqui em cima de... Eita, pô. E aí eu cliquei aqui em cima e botei borda externa espessa, acho que foi isso. E é isso que aconteceu. Tipo,
É basicamente isso, eu só repor aqui, deixa assim. Então, tipo, você pode mexer na borda, você pode mexer no preenchimento, você pode mexer na cor da letra, no estilo da letra, na fonte, o tamanho da fonte, tudo isso pode ser mexido. E aí, quando tu trata de número, tu pode mexer também no tipo de número. Na verdade, não é só quando trata de número, é quando trata de qualquer dado que tu tem, tu pode mexer no tipo dele. E com tipo, eu sei que eu vou deixar um pouquinho para mais tarde essa parte aqui, mas eu vou mostrar aqui. Aqui eu tenho um número, ele é só um número. Aqui eu tenho, esse aqui é o geral, na verdade. Aqui eu tenho várias formas, tá? E aqui nesse painelzinho aqui eu consigo mexer no tipo de número que ele vai ser, tá? Tipo, se tu quer um número geral, sem um formato específico, se tu quer um número que é um número, e número que é um número, ele bota padrão com duas casas depois da vírgula, se quer moeda e contábil, eu nunca entendi a diferença dos dois, mas eles têm uma diferença aqui, se tu for ver, esse aqui é o padrão moeda, e esse aqui é o padrão contábil, o RS fica longe, esse aqui é o RS fica perto, não sei o porquê, se alguém tem alguém mais envolvido com parte financeira aí, talvez consiga explicar, eu não. Aqui, esse mesmo número aqui, esse 10,537, é a mesma coisa, só que eu botei em formato data e deu esse dia aleatório aí, 10 de janeiro de 1900, terça-feira, 10 de janeiro de 1900, quando eu botei data completa. Então, tipo, vocês podem mexer no formato desse número, e isso é útil, assim, para várias situações, né? Tipo, quando tu quer trabalhar em reais, é bom que na tua planilha esteja especificado assim, que é cifrão. Inclusive, tu pode mudar para euro, tu pode mudar para dólar, tu pode mudar para o que tu quiser, assim, tipo, não, eu não quero contar, eu quero moeda. Tu pode mudar para o que tu quiser. Acho que tem mais formatos aqui. Eu nunca mexi muito nisso, porque eu nunca recebi em euro, né? Mas a partir do momento que eu receber, tu pode mudar. Aí também tem uma coisa muito interessante e que eu aprendi num curso de Excel que eu fiz, tá? Tu pode vir aqui, clicar numa célula e clicar com o botão direito em cima e vai abrir isso aqui, né? Aí tu pode vir em formatar célula. Olha, aqui desse célula, mas estava certo. Não é formatar célula. Não, é formatar célula. Aí tu vem em número. Desculpa, eu tô um pouco com a voz meio ruim hoje, então não ligue. Já que tu parou aí, eu vou dizer que o Thiago trouxe de informação pra gente que a diferença entre moeda e contábil é só visual mesmo, que não vai alterar nada. Perfeito. Valeu, Thiago. Aqui é uma outra forma de tu acessar os vários tipos de formatação que tem predefinidos no Excel, né? Tipo, se for em hora, tem 500 formatos de hora, se for em data, tem 500 formatos de data, se for em científico, tu pode escolher o número de casas decimais. Mas a melhor coisa é vir aqui no personalizado e tu consegue personalizar para o que tu quiser. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir, eu vou pegar esse aqui, que é o 0,00, tá? Isso aqui está indicando que esse 0,00 está indicando que eu vou usar todos os números antes da vírgula e vou usar dois números depois da vírgula. E eu vou usar esse formato de novo. Por exemplo, eu quero falar que isso aqui é um peso, então eu vou usar quilogramas aqui. Quilogramas. E aí, vocês podem ver aqui no exemplo que já ficou. Desculpa, eu pulei um passo, automático para mim, mas não é para todo mundo. Né? Eu vou dar um espacinho aqui do lado, eu vou botar uma aspas, quilogramas, fecha aspas. Tu precisa dar aspas para indicar para ele. Na verdade, eu nem sei se precisa dar aspas, é um padrão meu mesmo. Mas a aspa indica para ele que é um texto ali, as aspas não vão aparecer, é só para indicar que é um texto ali que ele quer para deixar daquela forma. Então, vocês podem ver que aqui em cima vai ficar 10,54 kg, se eu der um igual, ele bota o quilogramas aqui, e se tipo, eu puxar para baixo aqui, preencher todas as guias, ele vai tratar tudo como quilogramas, tá? Todas as guias não, todas as células. Então, tipo, isso é uma coisa muito útil, assim, quando tu quer deixar bem claro o que é cada coisa na tua planilha, assim, tu tá trabalhando uma hora em peso, aí aqui tu multiplica pela aceleração da gravidade, e tudo isso pode ter já na célula mesmo, tu pode ter unidade. Tem gente que bota aqui em cima, tipo, é uma coisa que depende da planilha também, para não ficar muito poluída, às vezes tu bota ali em cima. Tu bota, tipo, no cabeçalho tu botaria peso, né? Massa, olha só. E aí tu botaria quilogramas, e aí tu não precisaria botar esse quilograma aqui, poderia deixar como um número. Mas, depende da pessoa, assim, é muito de pessoa para pessoa. Pode fazer isso. Outra coisa importante
é que às vezes a gente quer esconder a nossa célula. Tipo, a gente não quer que a pessoa consiga identificar esse número aqui. Eu vou dar alguns exemplos depois para vocês de quando esse é o caso. Mas normalmente é quando o caso que a gente não quer que o usuário, a pessoa que está usando, que normalmente que talvez não seja a gente não quer que ele caia nessa planilha. Então, a gente esconde os números importantes e ele não consegue ver. Isso pode ser feito pintando ela. Só que é uma dica que um professor do cursinho meu falou, cursinho, curso de Excel que eu fiz, é que isso, se tiver muitos números ocultos, acaba pesando muito na tua planilha. Então, ele recomenda, e eu não sei se isso é verdade ou não, se pesa mais ou não, mas ele recomenda que a gente faça uma coisa. A gente vem aqui na personalizado, na formatação de célula, e a gente bote 3 pontos e vírgulas. Com isso, vai ficar o número ainda existe. A gente consegue ver aqui. E a gente consegue ver quando a gente está selecionando. Não, só quando eu seleciono ele em cima. Só que ele fica branco e a cor dele ainda. A cor dele tá preta. Tipo, eu posso botar preto aqui, a cor dele tá preta, sabe? Então, ele é um jeito de subir um número sem botar a cor dele para branco, porque o meu professor disse que isso é pesado. Eu não sei se é verdade, eu tomei como verdade porque ele é especialista. Eu acho que, tipo, dessa parte é isso aqui. O que eu queria falar para vocês é uma coisa muito legal que eu descobri faz pouco, casos decimais de um número, e, claro, aqui fui eu que ditei esse número, posso botar qualquer número de casos decimais, né? Mas às vezes quando tá fazendo uma conta, não posso não, porque ele não aceitou, mas às vezes quando tá fazendo uma conta, por exemplo, sei lá, 10 divididos por 3, não, igual 10 divididos por 3. A 13,33, né? Esqueci o nome da palavra, mas é aquela que continua infinitamente. E aí, se tu quer diminuir o número de casas decimais, tu pode vir aqui, então precisa, tipo, mudar já na formatação e mudar a formatação e tudo mais, que nem tu faria normalmente, tu pode fazer, mas tu pode só vir aqui, e aqui tu vem aqui, e aqui tu aumenta o número de casas decimais, até onde tu quiser. Olha só, ele para de botar 13 depois de um tempo, eu não sabia disso. Mas ele aumenta e aqui tu pode diminuir o número de casas decimais. Então, tipo, tu pode fazer até virar 3, entendeu? E aí eu vou voltar com o número que eu estava antes, porque tem uma peculiaridade disso também. Ele arredonda. Eu não lembro qual é o número, tá? Então, por isso que eu tô voltando. Ele arredonda esse número. Então, por exemplo, aqui é um zero que tem antes um zero que tem antes do 7. Mas, por exemplo, quando eu tirar uma casa decimal agora, ele vai ficar 10,54, entendeu? Então isso é bem interessante, assim, porque ele já arredonda para o valor mais próximo, ele não é para cima, é para o valor mais próximo, porque agora se tirar uma casa vai ficar 10,5, se eu tirar uma casa agora vai ficar 11, sabe? Então é uma coisa interessante, assim, que eu descobri há pouco tempo e que economiza um pouco de tempo, assim, tipo, se tiver vários números que tu quer arredondar assim, tu pode só selecionar todos e tirar as casas decimais e economizar um tempo. Claro, tu pode fazer uma mudança de formatação, que é por aqui, né? Ir lá, formatar cédula e vir, sei lá, aqui diminuir o número de casas decimais, funciona do mesmo jeito. Eu acho interessante isso aqui. Eu acho que não tem uma função anexada, né? Tipo, não tem um control ou alguma coisa que faça isso. Aí, dessa parte aqui, não, tem uma coisa que também aprendi, eu aprendi na marra, assim, eu gosto muito de formatar minhas planilhas bonitinhas, ou que eu acho bonitinhas, né, gosto é relativo, mas eu gosto muito de formatar, e eu passava muito tempo fazendo borda, e fazendo corzinha, e fazendo, sei lá, porque toda hora, quando eu vou baixar isso aqui, por exemplo, ele vai converter automaticamente todas as casas que eu baixei para a formatação dele aqui de cima. Isso às vezes é bom e às vezes é um saco. Então, às vezes a gente não quer que isso aconteça. Aí, o que dá para se fazer assim quando tu quer copiar a formatação de um lugar sem arrastar, sabe? Sem arrastar para não alterar os valores ou alguma coisa assim. Por exemplo, digamos que aqui não é aí, é oi, tá? E eu quero deixar isso aqui essa formatação aqui igual a essa formatação de cima. Eu posso vir no pincel de formatação, eu já seleciono o lugar que tu quer copiar, pega o pincel de formatação e clica onde tu quer colar e ele fica igualzinho, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi. Pode ser simples para algumas pessoas, mas eu aprendi há pouco tempo e salvou muito meu tempo, assim, na hora de
Deixa eu só ver na minha colinha se tem mais alguma coisa. Ah, tem sim. Aqui eu criei algumas células mais gordinhas, tá? Essas células mais gordinhas tu consegue... Ah, uma coisa interessante de mostrar para vocês também aqui. Deixa eu botar um número aqui. Tá vendo que as palavras são cortadas, né? Tipo, quando tu não tem nada na célula do lado, ele não corta a tua célula, quando ela tem pouco espaço. Ele deixa ela invadir a célula do lado. Mas quando na coluna aqui, tu vê que o oi de novo aqui, ele fica cortado, o tchau, ele passa por cima da linhazinha, né? E o tchau de baixo também. Isso é porque quando a célula está preenchida do lado, ele não faz ele não passa por cima para a célula do lado. Então ele fica escondido embaixo e às vezes isso acontece quando tá digitando, assim, tipo, tu digita o oi de novo aqui e ele fica escondido. E aí, para tu não ter que ficar catando, assim, o ponto certo de onde tem que abrir, né, tu só tem que clicar 2 vezes aqui na divisória e ele bota o tamanho perfeito, assim, para ter a tua célula, tá? É uma coisa bem útil. É uma coisa que eu acho que quem mexe no Excel há mais tempo já sabe, mas já vi gente que mexia no Excel há muito tempo e não sabia disso. Então, tu só vem aqui, tá encolhidinho, tá pequenininho a célula, você vem aqui, 2 cliques e foi pro tamanho ideal. Tu pode deletar uma coluna inteira, tipo, eu quero deletar a coluna P. Tchau. Eu venho aqui, ele cria uma nova coluna P, né, porque ele não vai ficar do O para o Q, ele cria uma nova coluna P, tipo, eu selecionei ela toda, eu pulo algumas etapas, né? Selecionei ela toda clicando aqui no P, aí selecionei toda ela, tá lá embaixo, vim aqui com o botão direito, cliquei excluir, e criou uma nova coluna P, apagou aquela e criou uma nova. Pode fazer o processo semelhante de inserir uma nova coluna, e aí a nossa coluna aqui, P, vai passar essa coluna aqui, e assim por diante. Então, se tu esqueceu de botar alguma linha na tua planilha, tu pode inserir uma coluna, assim como pode inserir uma linha. Mas tudo isso foi para falar que tu pode aumentar e diminuir as tuas colunas do jeito que tu quiser, só arrastando. E aqui eu criei umas colunas mais gordinhas para mostrar que tem o processo de centralização também. Então aqui eu posso mexer na centralização da célula, posso deixar ela mais para a esquerda, posso deixar mais para baixo, mais para cima, mais no meio, mais para cima. Aqui ela mais para baixo centralizada, aqui é centralizada mesmo. Tipo, eu vou mexendo isso aqui, ó, tá vendo? Aqui eu consigo botar ela para baixo, para o meio, para cima. Aqui eu consigo botar ela para a esquerda, para centralizada, para a direita. E assim eu consigo mexendo para criar uma forma agradável para os olhos mesmo. Tipo, isso é mais para formatação da planilha para ficar mais agradável aos olhos. E com isso, eu acho que eu termino essa parte aqui. Deixa eu ver. Tu pode, por exemplo, tem esse oi aqui, tu quer trazer esse oi para cá. Tu pode pegar, selecionar ele, aí, sem ser aqui do cantinho onde tu arrasta, tu vai clicar, tu vai achar essa setinha, esse mousezinho com as setinhas nas 4 direções, tu vai pegar e arrastar e, tipo, isso não faz mal. Mesmo que tu tenha uma célula referenciando ele, por exemplo, essa célula aqui é igual a esse 4 aqui, tá? Mesmo que tu tenha isso aqui, tipo, tá falando que essa célula aqui é igual a D4 aqui, né? Mesmo que tu arraste agora, tipo, pegar o D4 e arrastar, ela vai continuar referenciando sem problemas. Ele muda aqui para B22, que é onde isso aqui tá agora. Então, tu pode fazer isso sem ter medo, assim, e não tem problema nenhum. Arrastar célula, copiar a formatação, auto-preencher, adicionar, excluir linha, criar nova aba. Aí, criar nova aba é a última parte. A gente pode criar uma nova aba para nossa planilha. Geralmente ela vem com 3 abas, mas a gente pode criar uma nova aba aqui, nova planilha. E a gente cria uma planilha nova. Essa aqui está vazia, eu não vou usar ela para nada. Se eu quiser excluir, eu posso vir aqui excluir. Inclusive, tu pode copiar uma aba de uma planilha para outra. Se tiver 2 planilhas abertas nesse tempo aqui, eu acho que eu consigo mostrar. Pode vir aqui, mover ou copiar. E aí tu pode, por exemplo, eu quero mover a planilha 1 desse arquivo do Excel para esse outro arquivo do Excel aqui, sabe? Tu consegue fazer isso. Então, é uma coisa bem útil, assim, quando tu quer, tipo, quando tem uma planilha antiga e tu quer atualizar ela e botar numa planilha nova ou alguma coisa assim. Aqui, eu queria dar um tema para o nosso curso,
para não deixar, tipo... Às vezes o pessoal fala muito de parte financeira, mais com de Excel, mas eu gosto de aprender com um tema aleatório e depois a gente vai... Porque isso não te deixa tão fixado numa coisa, assim. Tipo, se tu aprender com um tema aleatório, tu vai conseguir aplicar para mais coisas, eu sinto. Então, o que eu trouxe aqui é tema de Cthulhu Mitos mesmo. Tipo, para quem conhece Cthulhu, aqui eu criei uns nomes, botei num gerador de nome aleatório e criei uns nomes de Lovecraft. Eu gosto bastante, então eu criei. E é isso aí. A gente não vai conseguir pronunciar a maior parte deles, mas faz parte. Aí aqui, eu tinha deixado escondidinho assim para mostrar, tipo, tá escondidinho aqui o nome dos tomos. Se eu clicar 2 vezes, ele aparece, tipo, e aqui aparecem os nomes completos. E ele atualiza o tamanho da célula, a largura da célula, para o maior nome. Então, esse último aqui é o maior nome, ele atualiza para essa célula aqui. E aqui o que eu queria mostrar são coisas bem, bem simples também, nessa segunda planilha. Aqui eu queria mostrar que a gente consegue criar uma célula grande na vertical, e isso vem muito com a mesma forma de criar uma célula grande na horizontal. Tu pode unir 2 células em uma, ou 2 ou mais, com a função mesclar. É uma função que causa raiva em quem está querendo programar Excel, porque para referenciar uma célula mesclada às vezes é chato, mas é útil sim para deixar a planilha bonita também. Então tu vem aqui, por exemplo, esse aqui tá descentralizado, tá vendo? A célula está escrito mito de Cthulhu, ele está na C2. Na D não tem nada. Esse aqui só está passando por cima porque justamente a D não tem nada. Se eu quiser deixar centralizado aqui em cima para ficar mais bonitinho, eu venho aqui, seleciono as duas, C e D, e clico em mesclar e centralizar. E aí centralizou. Aqui a gente tem uma célula chamada C2. A D2 não existe mais. Tipo, a D2 está unida com a C2. É a mesma célula. E eu posso fazer a mesma coisa com os heróis aqui, fazer a EF virar uma célula só, e ela está unida numa só. Tá vendo como tem divisão aqui no meio do E e do F. Isso é bem útil, assim, quando tu quer justamente deixar a planilha bonita, deixar a planilha mais legível. E deixar uma planilha legível é bem importante para tu conseguir entender o que tu fez. Aqui eu posso fazer isso mesma coisa na vertical. Vocês vão ver que vai sair meio errado, mas aí eu vou mostrar outra coisa para vocês. Eu vou mesclar e centralizar, selecionei todas as células na vertical aqui. Opa, foi uma menos, eu posso voltar com o negocinho aqui. Mesclar e centralizar. E aí, não funcionou muito, porque o meu texto é muito grande e o espaço é pequeno. Mas eu posso botar o texto na vertical. E ainda assim não vai ficar bom. Tá vendo que está cortado ainda assim. O que eu fiz? Eu cliquei, selecionei a célula, vim aqui onde tem esse AB, esse A, esse inclinadinho aqui, texto na vertical. É bom porque o texto está cortado ainda. Mas, se eu clicar em quebrar texto automaticamente, a gente consegue fazer o texto não ficar cortado. E aí ele fica quase legível, porque aqui ele fica meio ruim. Mas a gente consegue controlar isso usando aquela ferramenta de alinhamento que eu falei antes. E aí, sem ideia do que colocar aqui. Basicamente é isso. Eu não tinha ideia de colocar aqui, mas eu queria mostrar isso para vocês, porque dá para fazer umas planilhas legais com isso também. Que mais? Aqui tem uma coisa legal que eu ia mostrar. Mesclagem, texto cancelado, quebra de texto, referenciar uma célula. Isso, referenciar uma célula. Eu já mostrei para vocês que eu podia referenciar uma célula antes lá, quando eu botei do C4, né? Aqui eu quero, por exemplo, falar que a célula H4 ela vai ser igual à célula C4, que é o nome desse cara aqui, Hugo Del. Aparece o Hugo Del. O que acontece quando eu puxar para baixo? Quando eu puxar para baixo, cada célula que eu for indo, ele vai botar o nome da célula debaixo do Igudel, aqui. Por quê? Porque quando eu puxo a referência de uma célula, ele puxa a referência para baixo também, tá? Por exemplo, aqui, eu consigo ver que eu estou referenciando a célula C4, tá? Quando eu clicar aqui no site bater, você consegue ver a referência, onde está sendo referenciado, se você selecionar a célula e clicar em cima da barrinha de texto aqui, ele vai indicar onde está sendo a referência. Tipo, aqui a gente tem em azulzinho, está escrito em azulzinho C4, e tem um contorno azul aqui na volta dele. Inclusive, se você quiser se referir a outra coisa aqui, você pode só arrastar isso aqui e ele vai copiar. Tipo, se eu quiser agora referenciar a C10, ele vai e daí ele vai se referir a C10, tá? Então, essa é uma forma rápida de tu mudar as tuas referências se precisar. Mas vamos voltar para o C4.
Quando eu clicar aqui, aparece C4, está se referindo ao Hugo Del aqui. Quando eu clicar aqui, a gente pode ver que ele está se referindo a C5, ele está se referindo ao 7 da D aqui, sei lá o nome dele. Nomes impronunciáveis mesmo do que é PC. Para que eu fiz isso? Para dificultar minha vida, eu acho. E conforme eu vou indo assim, conforme eu vou puxando, vai criando os nomes que estão na mesma linha. E isso, assim, tipo, aqui pode ser meio que direcionar vocês para o caminho errado. Não é porque estão na mesma ordem, tá? Então, se eu começar aqui, se eu botar aqui embaixo uma referência ao HAC4 aqui e puxar, eles vão continuar na mesma ordem, sabe? Até eu puxar, sei lá, não sei quantas casas são. Criou um monte de zero aqui porque ele não tem tanta referência assim, né? A partir daqui, tipo, é a mesma ordem. Se tu for ver, bate essa ordem com essa ordem, porque a partir do momento que tu puxou a célula que tu tá programando, né, que tu tá falando essa célula é igual a tal, tu tá puxando a célula para baixo para copiar e tá puxando a referência também. Isso é muito chato de explicar, assim. Foi nisso que eu passei horas tentando explicar para a Lari hoje, porque é muito chato de explicar, assim, para quem não sabe ainda mexer no Excel, é bem chato. Eu posso mexer isso aqui sem problema, tá? Tipo, mexe e a referência continua igual. Isso acontece a mesma coisa quando eu puxo para o lado, tá? Se eu puxar a referência para o lado, a ideia é que ele vai pegar, tipo, essa célula, eu estou apontando para a tela como se você pudesse ver, olha só que legal, né? Mas essa célula aqui é igual a essa célula aqui. Quando eu puxar para o lado, quando eu tentar fazer isso aqui assim, copiar para o lado, o que ele vai fazer é tentar pegar a célula do lado dessa aqui. Se eu fizer para esse lado aqui, ele vai pegar zero, porque não tem nada do lado. Apesar disso aqui estar aqui, essa célula aqui, ela é a B2, tá? Ela fica aqui em cima. Todas as células, elas são zero. Elas só aparecem, só parece que é tudo isso, mas na verdade isso aqui é só a B2. A B2 vira uma célula gigante. Então, quando eu puxar para esse lado aqui, deve aparecer o nome desse manuscrito aqui de Litsey, que é justamente o que apareceu. E quando eu puxar daqui, deve aparecer a mesma coisa. A mesma coisa não, o do lado. E se eu pegar todos aqui, tipo, a gente consegue ver que ele vai puxar justamente todos que estão aqui do lado. Isso acontece porque quando eu movo o negócio pro ladinho, tipo, quando eu puxo daqui para cá, eu estou falando que eu também quero mover a referência. E isso é uma coisa que a gente pode impedir, que é uma coisa que a gente faz para impedir às vezes, mas depende da condição. Tipo, depende se a gente quer ou não que isso aconteça. Às vezes a gente quer que isso aconteça para preencher uma planilha mais rápido, às vezes a gente quer manter uma célula fixa, porque aquela célula é a célula de uma constante ou alguma coisa assim. Por exemplo, tem a constante gravitacional gravada numa célula, ela é 9,81, e tu não quer que ela se mova, tu não quer que, tipo, quando tu puxar para baixo uma referência aqui, tipo, eu tenho, sei lá, uma massa de 10. Eu tenho uma massa de 10 aqui, uma massa de 20 aqui. E eu quero saber o peso. Esse aqui vai para cá. E eu quero saber o peso dessas duas, a força-peso dessas duas massas aqui, né? E aí, o que seria a massa que daria o peso. Então, tipo, a força-peso aqui seria 98,1, e aqui seria 2 vezes isso, que eu quero fazer a conta agora, não. Mas a gente pode fazer isso automaticamente, né? Tipo, isso aqui vai ser igual a 9,81 vezes 10, que vai dar o que eu tinha botado antes, e aí quando eu puxar para baixo, deveria dar 81 vezes 20, mas eu vou ver que vai dar zero. Por quê? Porque aqui, ó, se refere ao 10, em azulzinho aqui você consegue ver ao 9,81 e ao 10. Só que quando eu puxei para baixo, ela começou a se referir, a de baixo começou a se referir ao 0 e ao 20, entendeu? Então, essa célula aqui, essa referência em vermelho, a gente quer que se mexa, porque a gente quer que essa linha aqui seja a de 10, a gente quer que essa linha aqui seja com a massa 20. Mas essa referência azul, a gente não quer que se mexa. Então a gente tem que trancar ela, a gente tem que fazer ela ficar presa, e a gente faz ela ficar presa usando o F4. Quando a gente usa F4, vocês vão. Eu vou em cima dela, seleciono ela, eu clico no meio dela e pressiono F4, vocês vão ver que surgem duas. Esqueci o nome disso? Cifrões. 2 cifrões.
Um na frente do L, outro na frente do 3. Na verdade, eu fiz errado, né? Porque é pra frente de cima. Um na frente do L e outro na frente do 2. O cifrão significa trancado. Aqui tá falando que eu tô trancando a coluna L, então quando eu puxar pro lado, ele vai continuar na coluna L, a referência vai continuar na coluna L, ela não vai passar pra coluna M. E eu tô falando que tô trancando a linha 2. Então quando eu puxar para baixo essa célula, essa referência aqui, ela não vai passar para a linha 3, ela vai passar, a referência vai continuar na linha 2. Então, se a gente testar aqui agora, e eu sei que isso é complexo, isso é uma coisa que nós vamos pegar com o tempo, assim, for praticando e testando bastante. Se eu puxar para baixo aqui, ele vai botar que é 9,81 vezes 20, da maneira que tinha que ser. E é basicamente isso aqui que por enquanto, talvez não tenha ficado claro. Mas a gente vai fazer mais pra frente um pouquinho e talvez fique mais claro. E conforme você for exercitando, vai ficando mais claro. Assim, eu juro que tipo, é um conceito meio chatinho de se entender mesmo. É um conceito que, assim, quando eu aprendi no curso que eu fiz, eu não aprendi. E quando eu fui botar em prática depois, é que eu entendi. É para isso que serve essa desgraça. Então, vamos passar para o próximo tópico e talvez vocês vão entendendo, porque a gente vai começar a falar de funções. E quando a gente começar a falar de funções, a gente vai usar bastante isso também. Aqui, eu trago vários números aleatórios. Eu literalmente botei números aleatórios no Google e trouxe vários números aleatórios. E vou começar a falar de funções. Funções são operações pré-determinadas, assim. Tipo, a gente tem as operações clássicas no Excel, mais, menos, vezes, dividir. Eu não sei o que eu fiz aqui, dividir. Eita, nossa! O dividir não funciona aqui. Que legal. Tem que ser esse aqui. Não, aqui. Tá. Dividir. Tem as funções clássicas, tá? Raiz quadrada é QRT. Acho que é raiz. No meu é raiz. É raiz. Potência, eu acho que também tem a função potência. Às vezes, essas são as únicas, eu acho que não são usando. Isso aí. Essas são as únicas que não são usando operadores, são usando funções, tá? Então a gente tem os operadores básicos, mais, menos, vezes e dividir. Dividir. Ou dividir, pelo amor de Deus. Obrigado. Só que algumas coisas. Por exemplo, para a gente não fazer 85 mais 58 mais 75 mais 90 mais 60, eles criaram a função soma. A função soma, tu vem aqui, dá um igual, sempre começa com igual quando for botar uma função, e aí tu começa a digitar soma. Eu vou digitar em letra maiúscula porque eu gosto, eu acho bonitinho, mas pode digitar em letra minúscula que funciona. Aí tu vamos ver que a partir do momento que eu digitar um S, ele já recomenda um monte de função aqui. Sempre que tem esse fx aqui do lado, é uma função, tá? Então, a partir do momento que eu digito S, aparece um monte de função. Se eu digitar o O, já aparece a soma direto. E aí, se eu der um tab aqui, ele preenche para mim. Mas eu não vou preencher automaticamente para mostrar para vocês. Escrevi soma, abre parênteses. Abre parênteses é uma coisa importantíssima. Qualquer função que você vai botar dentro do Excel, se abre parênteses, vai funcionar. Se abrir parênteses vai funcionar. Então, é o nome da função, parênteses. E aí, vocês conseguem ver que ele bota aqui soma, abre parênteses, recomenda para botar aqui o número 1. Isso aí que ele bota aqui embaixo é a sintaxe, né? É como tu deve escrever essa função para ela funcionar. Quem fez lógica de programação já, ou quem fez a parte de algoritmo de programação na faculdade, deve entender um pouco de sintaxe, mas basicamente é o que tu deve botar dentro dessa função para essa função funcionar. A função soma, ela só pede para tu botar números. Então, se tu botar, sei lá, 1 e aí botar o ponto e vírgula, que é o separador de números e 2, ele vai conseguir fechar parênteses e vai conseguir fazer a função, eu acho. Eu nunca fiz assim. Funciona. Mas o que geralmente precisa da função soma, porque isso eu poderia usar 1 mais 2, né? Tipo, eu não precisaria usar uma função. É para tu selecionar várias casas. Tu clica no 85, puxa para baixo, selecionou, e ele vai mostrar aqui, tá selecionando do C9 ao C13. C9, eu tô mostrando, eu tô pondo para a tela novamente. O C9 começa aqui ao C13. Eu dei Enter, ele somou esses números. Tá. Eu preciso fazer isso para todas as linhas, todas as colunas? Não. Aí é o que eu expliquei antes. Eu posso simplesmente clicar nesse aqui que já tem a função soma e arrastar para o lado e ele vai fazer a soma certinho para todas as colunas. Aqui vai ficar 76, 77 e tudo mais. Tu pode ver aqui que ele muda para a coluna D, aqui ele mudou para a coluna E,
aqui ele muda para coluna aqui ele muda para coluna F, e assim por diante, tá? Então, tipo, é um jeito fácil de preencher todas as planilhas. Eu sei que essa planilha tá muito feia, então não vou fazer nem identificar aquela planilha, mas é um jeito fácil de preencher todas as planilhas, sem ter que fazer a função 500 vezes. Função média é a mesma coisa. Tu vai escrever média, literalmente escreve média ali, abre parênteses, seleciona todos os valores, fecha parênteses, já deu a média, puxou, deu a média tudo. Máximo, aqui está escrito máximo errado, inclusive. Se vocês botarem sem acento, ele não acha. Eu acho que máximo é acento aqui, mas não tenho certeza. Mínimo tem que ter errado. Mas vamos tocar. Máximo, vai achar o maior valor. Ó, ele não achou. Vai achar o maior valor, a função máxima, ele vai achar o maior valor dos valores que tu pediu aqui. Então, entre esses 5 aqui, qual é o maior? Basicamente isso. É uma função bem útil, assim, quando... Eu vou mostrar para vocês, eu usei em projeto estrutural essa função, depois disso. Aqui, o mínimo é exatamente o contrário, vai achar o menor valor. Mínimo, viu? Tem acento no I. Ele vai achar o menor valor. E, puxando, o menor valor. Maior, menor. Maior, menor é muito parecido com o máximo e mínimo, mas é uma função um pouco mais... eu não sei, eu não achei uma função tão clara para ela. Só que ela também pode fazer outras coisas. Por exemplo, se tu quiser achar o segundo maior valor, tu vai lá, bota maior, bota a matriz que tu quer achar o maior valor. Na verdade, tu pode botar até toda essa matriz aqui, se tu quiser, tá? Tu pode botar tudo, selecionar toda essa matriz aqui. E tu quer, por exemplo, achar o terceiro maior valor. Aí tu vai botar um ponto e vírgula. Tu consegue ver aqui, ó. Aqui ele tá te dizendo, ó, é a matriz, ponto e vírgula, um K, um coeficiente K. E esse coeficiente K é o da posição do maior valor que tu quer achar, entendeu? Então, se tu quer achar o terceiro maior valor, tu vai botar 3. E o mínimo, o menor é a mesma coisa, só que para achar o menor valor, o terceiro menor valor, no caso. Então, seleciona a matriz toda, menor valor, 3. Você pode fazer isso para cada coluna também, não precisa ser para a matriz toda, mas aqui eu mostrei a matriz toda, tipo, ele achou que o menor é 10, o que está absolutamente errado. Ah, não, esse é o terceiro menor, né? Se eu for botar o menor valor da matriz, é o 1 ali no cantinho. É isso. Essas são algumas funções. Tipo, tem milhões, tem zilhões de funções no Excel. Assim, tem coisa para fazer o que tu quiser no Excel. Eu não sei todas, eu sei algumas e com elas eu consigo me virar, mas às vezes eu tenho que pesquisar no Google, assim, tipo, como fazer tal coisa e aparece uma função nova, sabe? Então é muito tempo ter que pesquisar, as funções que a gente precisa. Eu vou fazer uma coisa aqui, que eu estou compartilhando agora, estou compartilhando só uma tela, mas eu quero compartilhar a minha tela inteira, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. E eu juro que não vai demorar mais muito tempo, tá? Eu juro mesmo. A tela inteira. Compartilhar. Porque agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei muito legal, que eu aprendi no meu curso também, que é uma coisa chamada formatação condicional. É uma coisa que pouca gente usa, mas que eu acho muito útil, tá? E a formatação condicional, eu vou pagar tudo isso aqui, porque eu pensei que não atrapalhar a gente, isso aqui é as funções. A formatação condicional é basicamente tu dizer que, por exemplo, que assim, eu quero que tu pinte, ou quero que tu faça faça uma célula ficar de tal cor, se ela cumprir um mosquito desgraçado. Se ela cumprir um requisito, tá? Por exemplo, eu quero que o Excel realce para mim as células, vamos ver aqui, vamos ver legal. As células acima da média, tá? Eu quero que o Excel realce de uma forma as células acima da média. Ele realçou aqui para mim, botou as células que estão acima da média em vermelho. Então, todas essas células aqui, elas estão acima da média das células que eu selecionei. Tem várias coisas que tu pode fazer com formatação condicional. Tu pode falar uma célula que é igual a um valor, uma célula que é maior que um valor, uma célula que está entre o valor. Pode botar barra de dados, tipo, pode ver quais são as maiores células a partir dessa barra de dados. Pode botar uma escala de cor, e a escala de cor eu vou mostrar agora para vocês uma utilidade legal que eu achei para ela. Pode botar um conjunto de ícones. Então, tipo, tem várias coisas que tu pode fazer com isso e que são bem legais. Tu pode programar as próprias regras, assim. Que é uma coisa muito útil, assim, tipo, para quando tu quer facilitar a vida do teu usuário, assim, e quando eu falo usuário, é usuário mesmo, tipo, até
a gente na Atena, a gente cria planilha para outras pessoas usarem, e quando tu quer facilitar para outras pessoas usarem, a formatação condicional ajuda bastante. Eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu fiz, uma loucurazinha que eu fiz. Quando eu estava fazendo projeto estrutural, isso aqui é uma planilha de projeto estrutural, tá? Ainda tá falando coisas, mas não é uma planilha de projeto estrutural. Quando eu estava fazendo projeto estrutural, eu tinha que digitar, e quem fez concretamente já sabe, tem umas tabelas lá no livro de pilares, que são uma loucura, tipo, é muita tabela. Eu nem terminei todas, eu botei as mais importantes, que são as que mais usam, porque é uma loucura. E a gente não tem, e ninguém tem essa desgraça digitalizada, sabe? Tipo, é só no livro mesmo que tem, e o livro tem um PDF dele, só que o PDF que tem dele é de foto, então não consegue copiar. Eu juro, eu tentei de tudo. Eu não sou louco de tentar digitar isso na mão, sem ter tentado de tudo, mas foi o jeito, sabe? Eu queria muito automatizar essa planilha, e aí eu fui lá e editei as principais à mão. E aí, como eu editei à mão, claro que pode ter e teve erros grosseiros, né? Sei lá, esquece uma vírgula, e aí aqui, tipo, esquece uma vírgula e em vez de ficar 0,70 fica 70, ou coisas assim. E para tirar esse erro grosseiro, os erros mais sensíveis, assim, mais delicados, então vai ver. Por exemplo, aqui eu nunca vou ter certeza, a não ser que eu olhe a planilha e olhe e confira dado por dado que isso aqui é 1,79, não 1,78, sabe? Mas se é 179, eu posso ter essa certeza. Porque eu vim aqui, eu criei a formatação condicional e eu falei para ele que gerar um mapa de calor, um mapa, como é que ele bota aqui? Uma escala de cor, pedi para ele gerar essa escala de cor com todo esse gráfico aqui, e esse gráfico aqui ele tem uma constância. Se for ver todas as tabelas, elas são constantes, mais ou menos assim, tipo, elas têm uma constância no diagrama de cores dela. Então, esse foi um jeito de eu tentar corrigir erros grosseiros nessa tabela, até porque a ideia é automatizar a planilha, né? Tipo, é fazer a planilha trabalhar sozinha e não ter que trabalhar. Então, se eu automatizar a planilha com dados errados, vai dar muito ruim. Então, por exemplo, se eu sem querer esquecer que aqui é 1,73 e botar aqui 173, vão ver que muda muito o gráfico de cor, entendeu? Então fica muito realçado que tem um erro grosseiro aqui. Então, basicamente, essa é uma forma útil assim, que eu achei para esse gráfico de calor, e fora outros que eu vou mostrar para vocês depois. Vamos voltar. Mas, basicamente, formatação condicional só vem aqui. Formatação condicional, seleciona todas as células que tu quer, formatação condicional, e tu consegue criar. Ele já tem algumas condições prontas, e tu consegue adicionar novas condições e modificar a formatação que tu quer que saia as células, né? É uma coisa que eu recomendo bastante usar, não é muita gente que usa isso aqui, não, e é bem legal. Deixa eu ver aqui. Tá, a partir daqui, a partir essa parte aqui, talvez seja a parte mais importante e a mais chatinha, e depois disso, tipo, o resto não é tão importante assim, a gente pode até terminar, inclusive. É uma coisa que eu usei muito nas planilhas C, até eu aprender a fazer várias outras funções que existem, tipo, o C foi o que me salvou. Então eu tacava assim em tudo, eu fazia linhas e linhas de C. Eu não sei se eu joguei mostrar pro Gustavo uma vez, o Gustavo que tá aí, ele é meu colega. Eu fiz, olha, esse negocinho aqui ficou. Eu tô mostrando com o dedo novamente na tela do computador, como se vocês pudessem enxergar. Mas essa barrinha de funções aqui ficou grossa, de tanto C que fazer, mas tem com certeza maneiras mais fáceis de fazer muitas coisas que tu faz com C. Só que é possível se tu tiver paciência. Aí aqui eu criei uma planilha de números aleatórios, tá? E eu usei a função aleatórias do Excel, que eu achei bem interessante, porque a função aleatória do Excel, cada vez que tu atualiza o Excel com qualquer coisa, ela muda, tá? Então, digamos que eu vou tirar isso aqui fora, tá? Vou dar um Ctrl X nisso aqui, saiu fora. Se eu apertar Enter aqui, vocês vão ver que esses números daqui, eles vão mudar. Então, eu achei isso muito legal, porque é uma função completamente inútil, assim. Então, eu achei muito legal. Mas eu criei esses números aleatórios, tem duas formas de criar números aleatórios que eu aprendi. Um deles é usando a função aleatório, ele vai gerar um número entre 0 e 1, um número quebrado entre 0 e 1, e aí 0 vai ser teu limite inferior, e o número que tu botar multiplicando esse valor vai ser teu limite superior, né? Então, por exemplo, aqui vai ser um número aleatório entre 0 e 50. E a outra forma que tem de criar um número aleatório, de novo, talvez seja uma função inútil, mas se um dia vocês quiserem, tá aqui. É criar a função aleatório entre. E aí tu bota o limite inferior e o limite superior e, tipo, é a mesma coisa, praticamente. Tá. Aí eu criei esses números aleatórios aqui. Vamos focar nesses dois aqui primeiro. Deixa eu mesclar essa célula aqui que não tá mesclada. Coisas. Essa célula aqui mesclada.
Viu que ele atualizou? Ele atualizou meus números. É muito bugado. E aqui vamos focar nessas duas aqui primeiro, tá? Eu quero criar uma condição que eu quero saber se a célula desse lado aqui, o número aleatório, é maior que esse outro número aleatório aqui, tá? Então, o número aleatório 1 é maior que o número aleatório. Olha, ele tá atualizando de novo essa desgraça. Quer saber se o número aleatório 1 é maior que o número aleatório 2. Então, o que eu vou fazer é a função C. A função C é basicamente assim. Eu tenho que pensar assim, se essa condição se realizar, eu faço uma coisa, se não, eu faço outra. Basicamente é isso. Então, quando eu botar aqui nessa abinha que eu reservei para resultados aqui, resultado 1, a nossa primeira tentativa, eu vou botar C, já vai aparecer aqui, C, abre aspas, e aí tem o teste lógico. O teste lógico é justamente isso que eu falei. Eu quero saber se o número aleatório 1, então eu clico aqui na coluna do número aleatório 1, é maior, então maior, justamente o negocinho de maior, que o número aleatório 2. Então a gente tem C7 maior que D7. É meio que a pergunta. C7 é maior que D7? Tá? Isso que a gente tem na primeira parte da função C. Quando eu boto ponto e vírgula aqui para ir para a segunda parte, a função C tem três partes. O teste lógico, que é a pergunta, o valor, se a pergunta for verdadeira, e o valor, se a pergunta for falsa. Então, eu tenho o teste lógico já, botei o ponto e vírgula para ir para a segunda parte, o valor se verdadeiro. Aqui eu quero que o computador, eu quero botar o que o computador vai me dizer se esse valor for verdadeiro. Então aqui eu vou botar que tá ok, sei lá, tá ok. E eu boto entre aspas sempre, porque senão ele não reconhece. Eu acho, é um mito talvez, eu não tenho certeza, eu nunca botei sem aspas para ver, mas eu imagino que não funciona. Então eu botei ok entre aspas, e se for falso, eu quero que, sei lá, bote zero, tá? E o zero, como é um número, ele não precisa estar entre aspas. Então, se a primeira coluna for maior que a segunda coluna, ele vai botar ok. Se a segunda coluna for maior que a primeira coluna, se o argumento que eu fiz inicial for falso, ele vai botar zero. E aí eu fecho aspas, dou um enter, e ele botou ok porque ele atualizou tudo. Então, antes ia dar um zero, agora deu um ok, porque essa desgraça atualizou o número, tá? Mas basicamente, aqui tá minha função. E como vocês viram, aqui quando eu mostrei, se eu puxar isso aqui para baixo, ele vai trazer essa função para todos os outros atualizando, né? Tipo, aqui ele usou o C8 e o D8, aqui ele usou o C9 e o D9, e assim por diante, se eu pegar o último aqui embaixo, o D6 e o D26. Então ele testou todos esses alguma coisa. Não. Henrique, você tá trancando um pouco. Eu vou terminar, eu não vou nem explicar esse último aqui, porque senão vai tiver assistindo demais. Fala. Você trancou um pouco, não deu para Pode. entender a última coisa que tu disse. É, A última coisa que eu disse, sim. nessa parte aqui ainda, tá. Né? Então eu puxei para baixo e replicou as funções. Então se eu for, ele está atualizando esses números aleatórios porque são uma desgraça mesmo. Mas se eu for ver célula por célula aqui, tipo do resultado 1, né, que é a função que tem o C, se for ver célula por célula, a gente vai ver que tipo aqui ele está se referindo às da mesma linha, está atualizando de novo, está se referindo às mesmas linhas, ele pega o C9 com o C9 na linha 9, aqui embaixo, se eu for ver, ele pega o C26 com o D26, então ele vai atualizando, ele vai fazendo essa conferência conforme os pares aqui, né, os pares de número, da linha 7, da linha 8, da linha 9, da linha 10, e assim por diante, porque é assim que eu botei a referência aqui. A referência é uma coisa, de novo, que vocês vão entender com a prática, mas basicamente porque eu puxei para baixo, ele foi atualizando a referência e vamos dar recarregar de novo para ver se é isso aí. Aí
A gente tem dois operadores. E aí esses são operadores lógicos, não são operadores aritméticos que a gente está acostumado. Operadores aritméticos, mais, menos, dividir, multiplicar. Acho que é tudo isso operador aritmético. Mas a gente tem operadores lógicos, que são operadores que a gente usa quando a gente está tratando de argumentos lógicos, tá? Então a gente tem basicamente 3 operadores lógicos, eu vou falar de 2. Porque o terceiro eu nunca uso e eu não vejo utilidade no Excel, talvez tenha, eu não vejo. O primeiro é o OU, o segundo é o E. E tem gente que tem facilidade de entender o OU e tem gente que tem facilidade. Tem gente que já entende direto, mas hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que aprendi o OU muito antes do E, e agora hoje, quando eu for explicar para ela, ela entendeu o E muito mais rápido que o OU. Mas basicamente assim, para que servem esses argumentos, esses operadores? Quando tu tem um operador aritmético, tu quer fazer uma operação entre 2 números, né? Tu quer fazer um 2 mais 2, um 2 menos 3, um 2 vezes 2. Isso. Lógico, tu quer fazer uma operação entre 2 argumentos. Então, tu tem duas sentenças lógicas, qual é o nome da palavra? Eu esqueci o nome da palavra agora que se usa lá da filosofia grega. Mas tu tem duas sentenças, 2 afirmações, e tu quer fazer uma operação entre elas, tá? O ou não é suposições, não, Mati. Eu esqueci. Premissas. Tu tem 2 premissas, por exemplo, 2 ou mais, né? No caso. O ou ele funciona de forma que tu pensa assim no que é um ou, tá? Eu vou usar o exemplo das bolinhas que eu usei com a Lari. Eu tenho um celular. Meu celular é preto ou vermelho, tá? Se eu falar que meu celular é preto ou vermelho, eu posso falar para vocês, ele é vermelho? Ele não é vermelho, ele é preto. Mas ele é. For pensar na minha sentença de meu celular é preto ou vermelho, eu não tô mentindo. Ele é preto ou vermelho, entendeu? Agora, eu tenho a bolinha, eu tenho uma bolinha azul. E eu falo pra pessoa, eu tenho uma bolinha branca ou azul. Sabe? Eu tô afirmando a pessoa, eu tenho uma bolinha branca ou azul. Eu sei que é uma afirmação retardada, não sei porque essa conversa surgiria, mas eu tô afirmando a pessoa isso. E eu não tô mentindo, porque a minha bolinha não pode não ser branca. E quando trata do ou, se uma das tuas sentenças for positiva, por exemplo, vamos pensar que uma coisa verdadeira é o mais, tá? Então, vamos dizer, a bolinha, eu tenho uma bolinha branca, ou azul, ou vermelha, tá? E a minha bolinha é azul. Então, a bolinha é branca? Não, menos. A bolinha é vermelha? Não, menos. A bolinha é azul? Sim, mais. Quando eu tenho ou, é só um mais mesmo. Quando eu tenho um ou, eu simplesmente ignoro menos. Assim. Se eu tiver um mais em todos os argumentos, se um dos argumentos for verdadeiro, significa que a minha afirmação é verdadeira, entendeu? Basicamente se tem um verdadeiro, ele anula todos os negativos. O E é um pouco ao contrário. Um pouco ao contrário é engraçado, né? Mas é isso. Eu basicamente tenho uma bolinha, tá? Eu tenho uma bolinha azul. E eu falo para a pessoa que eu tenho uma bolinha vermelha. Se fosse o ou não funcionaria nessa sentença, então esquece o ou. Mas eu estaria fazendo uma afirmação errada, porque apesar de eu ter uma bolinha, e eu ter afirmado que eu tenho uma bolinha, eu falei que a bolinha é vermelha e a minha bolinha é azul. Então, eu tenho uma bolinha e ela é azul, e eu afirmei que. Agora eu buguei tudo. Vamos lá. Eu tenho uma bolinha azul. E eu falei pra pessoa que tem uma bolinha e ela é vermelha. Eu falei uma mentira porque a minha bolinha é azul. Basicamente isso. Então, tipo, a bolinha tá ok. A minha bolinha é verdade. Mas ela não é ela não é azul. Ela não é vermelha, ela é azul. Então, é o menos, é mentira. E o que o ou faz é que se tiver uma mentira, se tiver uma coisa que seja falsa, todo o teu argumento vai ser falso. Então, basicamente, é isso. Tipo, o ou, se tiver um verdadeiro, todo o teu argumento é verdadeiro. O e, se tiver um falso, todo o teu argumento é falso. Eu sei que isso simplificar demais, assim, tipo,
É tentar simplificar demais, mas eu não tenho como ensinar lógica de programação em tão pouco tempo assim. Isso é uma coisa que se aprende em lógica de programação ou com prática, assim. Tipo, se eu quiser fazer um curso de lógica de programação com prática, tu aprende. Para quem já sabe de lógica de programação, pode falar que eu estou falando uma bobagem aqui, mas eu estou tentando simplificar o máximo possível. Então, eu posso usar esse argumento ou e junto com o meu C para criar um argumento mais complexo. Então, aqui eu criei um, por exemplo, tá? Eu quero saber, e esse aqui, o ou ele vai ser, geralmente ele vai dar positivo, porque eu criei um argumento muito fácil de encaixar em todos, tá? Mas eu quero saber se a primeira coluna aqui, se essa primeira coluna ela é menor que 25, se a segunda coluna ela é... eu tô dizendo assim, não, isso aqui não é a segunda coluna, gente. Desculpa, esse aqui é que eu mudei depois para facilitar o primeiro exemplo. Isso aqui é E. Não, é E. Isso aqui também é E. Eu quero saber se a primeira coluna é essa aqui. O valor da primeira coluna é menor que 25. Se o valor da terceira coluna é menor que menos 10. E se o valor da segunda, da terceira, o valor maior que menos 20, no caso. O valor maior que menos 20, no caso, seria um... Aqui eu quero saber se a primeira coluna é menor que menos 25, e com os dois últimos eu quero saber se o valor está entre menos 10 e menos 20, tá? Basicamente, somando é isso. Então, a sintaxe fica assim. Vamos escrever a sintaxe, talvez fique mais claro. C, e aí o ou, ele funciona como uma função no Excel. Então, tu bota o ou primeiro como se fosse uma função, e aí tu começa a botar teus argumentos. Tu bota o argumento lógico 1. Eu quero que a primeira coluna seja menor que 25. Primeiro argumento lógico. Segundo argumento lógico. Eu quero que a terceira coluna seja menor que menos 10. Seja maior que menos 20. Aqui terminou o meu teste lógico da função C. Esse ou é o teste lógico da função C. Então, eu quero que ou a primeira coluna seja maior que 25, ou a terceira coluna seja maior... Desculpa. A terceira coluna seja maior que menos 10, ou a terceira coluna seja menor que menos 20. Não, ao contrário. Menor que menos 10 e maior que menos 20. Desculpa, bananou tudo. Mas é isso. Aí, se for verdadeiro isso, eu quero que bote um beleza. Se for falso, eu quero que bote um erro. E essa é a minha função. Vamos ver o que acontece. Provavelmente vai dar beleza em todos que eu fizer. Porque esse é um argumento muito fácil. Eu nem sei se esse argumento é possível de não acontecer. Eu não pensei nisso ainda. É uma coisa que pode ser pensada, mas vamos puxar para baixo e vamos ver se aparece algum erro. Não apareceu. Então, basicamente, todas essas linhas, elas supriram pelo menos um dos argumentos aqui. Pelo menos um dos três argumentos, das três premissas que eu fiz, foi verdadeira. O E, a gente é exatamente a mesma função que eu trabalhei, tá? Então, eu vou puxando para o lado, teria todo aquele problema que eu já falei para vocês, tipo, de ele puxaria referência e tudo mais. Então, quando não quer que isso aconteça, só vem aqui na barra de funções, copia a tua função, vem aqui, e vem na outra célula e cola ela, e ela vem com as referências certinho. E como é as mesmas, isso aqui, de novo, isso aqui é E, isso aqui é E, como é as mesmas referências, tipo, como é exatamente a mesma função, eu mudei aqui era um ok, e aqui o novo. Só mudei os argumentos de o que acontece quando é falso, quando é verdadeiro. Tipo, os argumentos são os mesmos, só a resposta é 20. Então, vamos ver o que acontece. Tipo, vamos ver se aparece algum argumento não verdadeiro, né? Alguma resposta negativa para o meu teste lógico. E não apareceu. Eu preciso que apareça, gente. Eu vou reatualizar isso aqui, porque vai aparecer uma hora. Esse aqui eu já testei antes. Que houve? Eu juro que
Eita. Então. Ah, não, claro. Burrice. Eu copiei a função e esqueci de mudar aqui para E. Em vez de botar a função ou, eu vou botar a função E, que é literalmente só um E. Então, aqui eu botei o E, já apareceu o primeiro nope para baixo. E aí a gente consegue ver que tem bem mais diversificados e que é bem mais nope que sim. É bem mais. Aconteceu bem mais coisas falsas que verdadeiras. Porque a função E, ela é mais rígida, assim, né? Todos os três argumentos têm que ser verdadeiros ao mesmo tempo para ter uma resposta verdadeira do meu argumento lógico, sabe? Então ela é bem mais rígida. Então, tipo, só esses três aqui, a gente pode até conferir. Por exemplo, essa primeira coluna é menor que 25. Essa terceira coluna, ela está entre menos 10 e menos 20. Então, esse aqui é verdadeiro. E se a gente for conferir cada um desses aqui, vocês vão ver que todos eles correspondem certinho aos argumentos que eu fiz aqui. Esses aqui também, se vocês forem ver, mas esse aqui, como dá tudo verdadeiro, né, é mais chato. Esse aqui eu só queria mostrar para vocês que vocês podem empilhar Cs, né? Que é o que eu falei lá tipo, no início do mini curso aqui, que tu pode empilhar 500 Cs. Se vocês forem ver aqui, eu tenho o meu argumento lógico, eu tenho o C, aí eu tenho o meu argumento lógico aqui, e aqui eu boto outro C dentro do C, e aqui eu boto um outro C dentro do C, e assim tu pode ir indo, tu pode ir empilhando Cs infinitamente para achar o que tu quer. Eu não vou mostrar aqui, vocês podem fazer depois, é só copiar essa função aqui. Copiei essa função, bota igual, igual, e aí pega essa função aqui. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Sai. Claro que abriu um monte de coisa aqui. Sai. Ai, o que é isso, Jesus? Travou. Tá, foi. Eu só venho aqui, copio isso aqui, lá na barra de funções, dou igual, colo, e aqui vai me dizer qual dos casos, e aqui embaixo eu descrevi cada um dos casos, qual dos casos caiu essa célula, né? Essa célula. Então aqui só caiu em 2 e 1, mas eu já vi cair em 4 também, eu já vi acontecer. Será que a referência está errada? A referência está errada. Aqui aí. É isso que dá mudar um negócio antes e não mudar tudo. A referência está errada. Agora sim. E aí acontece acontece 2, 1 e 4. E aí você consegue ver o que é cada caso aqui embaixo. Mas basicamente assim, tipo, tem mais coisa que eu podia mostrar para vocês aqui, função PROC-V e a parte de gráficos, mas talvez isso eu consiga mostrar outro dia, para não se prolongar tanto também, já tá 1h30 aqui, sei que é cansativo. E aí, se você tiver interesse, vocês podem até falar comigo, eu posso ajudar vocês individualmente, ou se bastante gente eu mostrar interesse, a gente marca outro dia para fazer. Mas eu queria mostrar para vocês umas coisas que eu fiz, né? Tipo, são coisas que eu fiz enquanto estava na Atena e que eu acho legal, assim, a minha humilde opinião, tá? Então eu acho legal. Essa aqui foi uma das coisas mais legais, mas mais inúteis que eu já fiz, assim, demorei um tempão fazendo essas graças. E acaba que, tipo, a manutenção dela é difícil. Por exemplo, ela tem os membros certinhos aqui. E aqui, teoricamente, é para tu botar teus horários. Tu botar os horários, vou vir aqui no meu. Tu botar os horários é muito fácil, tá? Tu vem aqui, digitava um 0 quando tu podia, é teus horários de permanência. Quando não tá no horário de permanência, tu digitava um 0, e aí ele ficava vermelhinho, usando aquela formatação condicional que eu falei. Ele testa para ver se o valor é 0, e se o valor for 0, ele fica vermelhinho e tudo mais. E os horários tu podia, tu botava um 1. Opa! Tu botava um 1. E aí, tipo, tinha 2 horários de permanência aqui. Mas isso não era a parte legal, tá? A parte legal... Deixa eu botar mais um zoom aqui. Só pra mostrar pra vocês. A parte legal é que eu conseguia ver uma compatibilização de horários entre as pessoas, tá? Então, eu conseguia cruzar os dados lá, tipo, que a gente tinha aqui nos horários, que as pessoas tinham marcado aqui nos horários, eu conseguia cruzar eles para ver, tipo, em que horário as pessoas conseguiam se encontrar na sala da Atena para fazer projeto, coisa assim, que é importante os horários serem compatíveis, né? Então, por exemplo, primeiro, quando eu boto só uma pessoa aqui em cima, eu consigo ver os horários do Ednan, por exemplo. Isso do ano passado, né, cara? Não são desse ano. Eu vou pegar alguém que tem mais horário disponível, porque o Ed tinha pouco horário. Sei lá, João Pedro. Não, o João Pedro também não tô. Mas eu vou botar o João Pedro junto com a Mad. E aí a gente vai ver se eles têm algum horário compatível. E no caso aparecer esses três aqui, tá?
E aí vocês conseguem ver aqui em cima que tem 500 milhões de Cs. E isso aqui é uma das coisas que eu falei para vocês. De, tipo, se tu empilhar muito C, tu consegue fazer várias coisas legais, mas tem que empilhar muito Cs. Provavelmente tem uma forma mais fácil de fazer isso. Inclusive, tu pode aprender a trabalhar com programação dentro do Excel. Ele trabalha na linguagem VBA. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu fiz com programação, que eu não vou aqui para frente, porque eu estava apanhando. Eu preferi fazer o curso primeiro para depois aprender, para depois programar, porque tá aprendendo muito mesmo. Mas basicamente, tipo, tu pode botar várias pessoas aqui e ver se eles têm horário em comum. Tipo, o que não tem horário em comum. A Rê, talvez. Vamos ver a Rê. A Rê tinha, tipo, eles teriam esses dois horários em comuns. Se vocês forem checar aqui, eles têm mesmo. Isso foi feito usando os zeros e uns, tá? Tipo, só os zeros e uns. Eu vejo o número de pessoas que tem aqui, tipo, marcadas. E aí eu consigo ver pelo número de 0 e 1, tipo, aqui eu somo todos os zeros e todos os uns da outra planilha. E aqui, por exemplo, o valor, o resultado que tem nesses dois quadrinhos aqui é 3. Eu sei disso porque na planilha do João Pedro, na planilha da Renata da Samad, tem um 1 aqui, né? Tipo, vai ter um 1 aqui para indicar que eles estão presentes. Então aqui, somando todos os valores de lá, eu sei que tem um 3 aqui. E dividir por 3, isso aqui vai ficar azulzinho porque os três são compatíveis, entendeu? Se tiver um 2 ou qualquer valor assim, significa que pelo menos um deles não é compatível. Basicamente é isso. Então, com um pouquinho de imaginação, tu consegue fazer muita coisa no AutoCAD. No AutoCAD nada, né? No Excel. Essa aqui é a planilha de precificação da Atena. É uma coisa que foi uma tarefa minha do trainee, fazer a planilha de precificação da Atena. E eu fiz, não ficou ruim assim, mas eu estava recém aprendendo a mexer no Excel, eu não sabia precificar um projeto, não sabia nada disso, e, e aí não consegui fazer direito. Ela foi a base para essa que a gente tem agora, mas a de agora tá bem melhor, assim, tipo, ela é bem mais intuitiva, tu bota só metade quadrada aqui, taca metade quadrada, 150 metros quadrados, bota um pouco tipo, de nível de complexidade, vamos botar que é uma complexidade alta, e bota, tu quer fazer sei lá, um desenho arquitetônico, e dá só marca aqui, e já te dá parcelas, tipo, o número de parcelas e o valor da parcela, a entrada, tipo, já te dá tudo isso aqui que tipo, a gente tinha, mas a gente tinha que calcular à mão. Então, isso aqui é um dos orgulhos que eu tenho, que essa planilha é usada até hoje. Eu fiz ela meio com desgosto, assim, porque a primeira que eu tinha feito não tinha ficado tão boa. E aí, essa aqui eu já tinha mostrado para vocês, né? Essa aqui é do projeto da Miriam. E aí eu vou fechar toda, não posso ter nada aberto para funcionar. Porque ela é em VBA e aí ela fecha todas as minhas planilhas. Então eu vou fechar elas preventivamente. E eu juro que é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Ela é o sistema Minerva, tá? Tipo, essa aqui não é a versão mais atualizada, eu perdi a versão mais atualizada. Mas o sistema Minerva é um sistema que eu estou tentando fazer. E eu não sei se vocês conseguem enxergar. Eu não consigo nem abrir essa desgraça. Vocês conseguem? Eu vou ver vocês. Conseguem? Sim, dá pra ver. Tá, isso aqui é muito improvisado, assim, tá? Tipo, tem até um botão de pânico aqui pra fechar tudo, fechar a planilha inteira, porque tem uma planilha rodando aqui escondida. Tipo, bem cagado, assim, mas eu não tenho conhecimento, tipo, de programação praticamente nenhum, assim, mas eu gosto de me meter nas coisas, né? Então, isso aqui é um programa que eu fiz pra gente criar um banco de dados, pra gente criar um cadastro de clientes, gerar documentos. É pra fazer tudo isso, mas eu acabei não tocando pra frente porque falta tempo. Mas a fermentação tava relativamente boa, assim, tipo, relativamente funcionando. Ela tava melhor na última que eu fiz, assim, tipo, na última versão que eu fiz, mas ela ainda é funcional. Tipo, se eu botar uma recolhição de 120 metros quadrados, sei lá, a gente vai de ônibus e são, sei lá, 5 pessoas, vai ser uma folha A1 com uma folha não, A3, de Henrique, uma folha A3, e meter um book e editar uma orçamentação. E se você quiser saber mais detalhes da orçamentação, tu pode vir aqui atualizar, pode até mexer no valor um pouco. E, tipo, isso é uma coisa que dá pra tu fazer que é o valor revisado. Tu consegue fazer usando Excel e programação. Tipo, tu consegue programar dentro do Excel, tem uma planilha rodando aqui no fundo, que tá fazendo todos os cálculos, e isso aqui é só uma...
Então, tipo, é só para mostrar para vocês que, tipo, tem como fazer uns negócios bem massa no Excel, se tu se dedicar bastante, assim, e buscar aprender. Ó, dá pra ver que, tipo, Microsoft Excel, tá pedindo pra salvar e tudo mais, então, tipo, é no Excel que tá rodando mesmo. Mas eu acho que era isso, gente, tipo, eu espero que tenha dado uma base para vocês mexerem e, tipo, se vocês precisarem de alguma coisa no Excel, eu tenho uma apostila que foi o curso que eu fiz, que tem muito mais coisa, mas não tem como passar tudo para vocês agora, né, porque, tipo, tem que pegar desde o básico até ir subindo. Mas com o que eu ensinei aqui hoje, tipo, se vocês conseguirem aprender, vocês vão conseguir fazer a maior parte das coisas que vocês precisarem. Assim, tipo, se vocês conseguirem entender o que eu passei para vocês, vocês vão conseguir replicar e fazer a maior parte assim que vocês precisarem, tanto na Atena, quanto fora da Atena, quanto na vida profissional. Então, era isso. Obrigado pela participação. Tô sem voz até. Era isso, não vou prender mais vocês, gente. Obrigado e boa noite. Eu não sei se alguém. Já todo o pessoal já tá saindo. Eu entendo. Até mais. É. Tem que parar de gravar.